Antes de eu vir pra cá, eu tive não sei nem se foi visão, se foi sonho. Tava tão cansada. Mas eu sei que Deus falava comigo naquela palavra que se os seus olhos forem bons, todo o restante vai ser bom. E o Senhor falava assim, ó, e eu não queria levantar não, só para dizer aqui que eu não queria levantar não, porque garganta, cabeça, aí o Senhor falou, levanta, para você ministrar essa palavra. Se os seus olhos forem bons, todo o restante é bom. Se os seus olhos forem mal, você também, né, vai viver aí aquilo que é mal. E aí eu entendi, né, que era para levantar mesmo. E aí eu me levantei e consegui estar aqui em nome de Jesus, né, que a gente não faz o que quer, a gente faz o que Deus manda. A gente saiu da fase de fazer o que quer, né? Que diz que criança faz o que quer, gente grande faz o que precisa ser feito. Bora em nome de Jesus, que eu acordei sem tempo para doença. Tá repreendido em nome de Jesus da minha vida. A palavra de Deus se encontra em Mateus 6, versículo 22. Mateus 6, versículo 22. Deus vai ministrar o teu coração. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha isso. Que forte, né? Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Que tremendas trevas são. Espírito Santo, ministra o nosso coração e enche-nos com a tua presença, nos conduza nessa manhã, para que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, ser conduzidos pela tua direção. E que o teu Espírito possa fazer, ó Pai, tudo aquilo que apraz. E que essa palavra, Senhor, ela possa se tornar rema para as nossas vidas. Que nós possamos entender a importância de ter olhos bons no nome de Jesus. Amém. E amém, amém, amém. Meu povo, eu creio que Deus... Ele fala aquilo que nós precisamos e Ele orienta aquilo que nós precisamos ser orientados para adentrar no plano, no projeto, na trajetória de Deus. Às vezes, essa semana até uma pessoa me mandou mensagem, né? Que ela tava, assim, às vezes indignada, entristecida, porque quantas vezes quanto ela gastou de dinheiro e quantas vezes ela tomou a decisão de fazer treinamentos e mentorias, não sei o que, com as pessoas erradas. E meio que ela já estava aqui me acompanhando na internet e aquela coisa toda. Só que as outras pessoas eram mais, como se fosse, mais eloquentes, né? Mais persuasivas na hora da venda, né? Essa persuasão, né? E inclusive a pessoa falou que tudo que ela tinha feito não valia de nada e que boa mesmo ia ser o processo dela. Ela acabou vivendo um processo de muita destruição, de muita dor. Ela acabou vivendo ali um processo de desgaste emocional dentro desses projetos que ela entrou. E por fim, aí ela me procurou agora, fez a imersão, ficou muito feliz com o resultado, ela ficou muito impactada com a diferença que foi. E como 2 dias pode acontecer tanta coisa e tal. E aí ela me falando o quanto ela estava arrependida por ter vivido aquele processo, por não ter vindo logo para
para o processo de imersão, de mentoria desse lado de cá. E eu falei assim, olha, não fique arrependida não, porque até as experiências ruins, até as decisões ruins que a gente toma, se você tiver sabedoria, você utiliza de uma forma sábia para a tua vida, tá? Se você tiver sabedoria, até as coisas ruins, você utiliza de uma forma sábia para a sua vida. Até os momentos que não foram bons, até os momentos que foram desafiadores, até os momentos que gerou muitas vezes tristeza, angústia, aflição, perturbação emocional, você pode olhar para eles e utilizar como algo bom. E a palavra de hoje, enquanto eu estava ali, né, tentando me levantar, e eu já vinha desde a madrugada com essa palavra aqui, reverberando dentro do meu coração. Essa palavra, né, meio que um sonho, visão, um negócio assim, né? E eu entendi que Deus quer ministrar os nossos corações a respeito dessa palavra nessa manhã, né? E Deus diz assim que os olhos são a candeia do corpo. O que é a candeia, queridos? Se você já pesquisou aí, candeia falava de um tipo de iluminação da época, né? Então, na época que a Bíblia foi escrita, o que iluminava a casa? Era uma candeia. Eles utilizavam a candeia para iluminar a casa, para fazer essa iluminação, para tirar a casa da escuridão, porque ao invés de ficar na escuridão, você ia conseguir enxergar, você ia conseguir ver, você ia conseguir ter uma visão clarificada. Então ele está dizendo assim, olha, né, os seus olhos é a lâmpada do seu corpo. É através dos olhos que você clareia o que está aqui dentro. E quando Deus está falando do nosso corpo, Ele não está falando de órgãos vitais, queridos. Ele está falando da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Os nossos olhos é a lâmpada, que é através daquilo que eu vejo e como eu vejo e qual significado eu dou para cada uma dessas coisas. Porque tem pessoas, queridos, que elas estão olhando uma barata e elas estão querendo morrer. Ontem uma pessoa me mandou mensagem assim, eu tô orando para Deus me levar. Eu falei, Deus ouve, né? Às vezes as pessoas, por conta de uma luta, uma situação, uma gripe, a pessoa tá com uma gripe, inclusive a mesma gripe, tá amarrada em nome de Jesus da minha vida já, mas a mesma gripe que eu tô. Mas a pessoa tá, porque eu tô orando para Deus me levar. Eu não, já acordo aqui, sai inimigo em nome de Jesus, que eu tenho muito tempo para viver. Eu já estou procurando, ontem já tomei um monte de própolis, já procurando como aumentar minha imunidade, já vou procurar um médico para fazer suplementação para aumentar minha imunidade, porque eu quero viver muito. Os olhos são a lâmpada do corpo, enquanto uma pessoa que está passando pela mesma virose que eu tô, está dizendo que está orando para Deus levar. Enquanto eu tô aqui, eu quero viver muito, porque a forma como a gente enxerga é diferente. Então tem pessoas que estão enxergando a vida e elas estão vendo escuridão, estão vendo problemas, estão vendo dor, estão vendo desgraça, tristeza, angústia, aflição. E ela não consegue ter uma lâmpada que ilumina os seus pensamentos, ilumina a forma como você pensa. Porque como eu penso, eu sinto. E como eu sinto, eu comporto. E como eu comporto gradativamente, eu vou construindo crenças. E essas crenças vão gerar os meus resultados. É por isso que tem um monte de gente que tem um resultado ruim, porque tudo que ela vê é ruim. Tudo que ela vê é difícil. Tudo que ela vê não vai dar certo. Tudo que ela vê, ela não dá conta. Então o que você está enxergando? Como que estão os seus olhos? Como que está a lâmpada do seu corpo? Essa lâmpada, queridos, é para gerar iluminação, é para gerar vida. É para iluminar.
E de preferência iluminar áreas da nossa vida que não tá legal. Porque às vezes, sem iluminação, tem coisas na nossa vida que tá ali camuflado que a gente não consegue ver. Às vezes arrogância, às vezes falta de perdão, falta de misericórdia, de empatia. Quantas coisas muitas vezes tem na nossa vida, quantos comportamentos negativos, quantos sentimentos negativos, quanto pensamento negativo que está dentro de nós, permeando o nosso coração e nos gerando os resultados tão ruins que a gente está reclamando o tempo inteiro. Mas eu preciso dessa lâmpada, desses olhos que são uma lâmpada para o meu corpo, para que se a lâmpada estiver acesa, ela pode começar a iluminar áreas na minha vida, para que eu comece a reorganizar a forma como eu penso, a forma como eu sinto, a forma como eu me comporto, para que eu possa construir resultados diferentes do que eu tenho até então. E a palavra de Deus, ela diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. De trevas. Quantas pessoas têm os olhos maus? Os olhos maus e só conseguem ver as trevas, só conseguem ver o ruim, só conseguem ver o que não está dando certo, só conseguem ver a adversidade, só conseguem ver que tudo vai dar errado. Nos 12 dias de clamor para 12 meses de favor, teve uma mulher que mandou mensagem, encontrou a outra, né? E aí falou assim: menina, se prepara, porque esse ano vai ser horrível, vai ser o pior ano que a gente vai ter na vida. Aí a mulher tava aqui, né, nos 12 meses de clamor. A mulher falou: tá repreendido. Tá repreendido. Eu vou ter o melhor ano da minha vida. Aí a mulher falou que não gostava desse tipo de evangelho, que só prega coisa boa, que ela gosta do evangelho que prega coisa ruim. Só que, queridos, pode ler o evangelho. Pega o Novo Testamento, pega a história de Jesus, pega a palavra de Deus, você vai ver por onde Jesus passava, tinha vida, tinha esperança, tinha fé, tinha cura, tinha milagres, tinha prodígio, tinha correção. Só para você ter ideia, Jesus, ele confrontava, e confronto não é ruim não, é bom. É bom porque nos faz crescer, nos faz ampliar, nos faz construir. Pega o evangelho, lê a palavra de Deus. Deus tem uma promessa boa para mim e para você. O evangelho fala de boas novas, não é de más notícias. Para de ficar com os seus olhos, para de ficar com essa candeia, para de ficar nessa escuridão. Porque se os seus olhos forem trevas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser trevas. Porque tudo que você vê maldade. Tudo que você vê aí, ó. Tem gente que distorce a Bíblia, porque o evangelho é exatamente isso, boas novas. E eu sou uma mensageira de boa notícia. Eu sou uma pregadora da fé, eu não prego incredulidade não, queridos. Eu não prego pobreza, eu não prego miséria, eu não prego doença, eu não prego falta, eu não prego... Não prego esse trem. De jeito nenhum. Eu prego boas novas, boas notícias, que não importa onde você esteja, Deus pode tirar desse lugar, sabe por quê? Porque os meus olhos são bons. Quando eu olho para qualquer pessoa, em qualquer situação, eu entendo que o Deus que pagou o preço por aquela pessoa na cruz do Calvário é o mesmo Deus que vai arrancar ela daquele lugar, que vai fazer um milagre, que vai fazer um prodígio, que vai fazer uma maravilha, que é um Deus que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa oração, que nos arranca de lugares de impossibilidades, nos leva para lugar de possibilidades. É o Deus que muda a nossa história, a nossa vida.
É o Deus do de repente, que nos arranca das cadeias, como fez com Paulo. É o Deus que abre o mar, é o Deus que cura, que faz milagres. É o Deus que se manifesta poderosamente em direção às nossas vidas. É o Deus que os seus olhos estão sobre toda a terra, buscando alguém que ele possa se mostrar forte. É o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu não posso pregar outra coisa porque os meus olhos são bons. Os meus olhos são olhos que veem a luz de Cristo, que entendem que ele pagou o preço na cruz do Calvário e ele disse: tetelestai, está consumado. Eu já entreguei para vocês tudo. Eu dei a minha própria vida por vocês. Eu não daria com isso todas as outras coisas. Queridos, as outras coisas é bônus, porque ele deu o maior que ele podia dar, ele deu ele mesmo. Ele morreu com a morte mais vergonhosa em prol da minha e da sua vida. Nós somos pagos com preço de sangue imensurável, incalculável. E os meus olhos precisam ter luz, ser lâmpada, para que eu possa enxergar a bondade de Deus, o amor de Deus, o zelo de Deus, o cuidado de Deus, a bondade dele. Os meus olhos precisam ser lâmpada para que o meu interior, para que a minha mente, para que os meus pensamentos sejam de luz, sejam de possibilidades, para que os meus sentimentos não se afundem em sentimentos de tristeza, de angústia, de aflição, de perturbação, de ansiedade. Não. Eu preciso ter os olhos que iluminem o meu interior, para que quando eu veja, eu acredite. Eu posso olhar para circunstâncias ruins e tirar uma boa notícia mesmo das circunstâncias ruins. Quando eu olho para situações difíceis, eu posso erguer as minhas mãos para o céu, porque os meus olhos são bons, e dizer: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo ao Senhor e fui chamado para que o teu propósito se cumpra na minha vida. Olhos bons, mas os olhos ruins, queridos, ele só vê desgraça, ele só vê impossibilidades, ele não consegue acreditar mais, nada dá certo, tudo é difícil, nunca vive cura, nunca sai do lugar. Entra ano e sai ano, a pessoa tá ali, ó, na mesma reclamação, na mesma lamúria, no mesmo lamento. Os olhos são maus. Tá enfrentando um problema desse tamanho e tá pedindo para morrer. Os olhos são maus. Dentro dos seus pensamentos só tem tristeza, angústia, aflição, sentimentos de angústia, tristeza, aflição, perturbação, comportamentos, porque os olhos são maus. Ele não consegue ver a bondade de Deus. Quantas pessoas eu já vi reclamando de Deus? Quantas pessoas eu já vi dizendo: ah, mas Deus não trabalha na minha vida, Deus não intervém na minha vida, eu não consigo mais crer em Deus, eu não consigo mais ter fé. Por quê? Os olhos deixaram de se tornar uma lâmpada e se transformaram em uma escuridão. Existem trevas dentro da pessoa. Tem pessoas que estão se alimentando o tempo inteiro de trevas. Todo tipo de notícia que é ruim, todo tipo de notícia que é errada, todo tipo de notícia que é notícia de morte, de peste, de desgraça. A pessoa está ali se alimentando o tempo inteiro. Ela está colocando para dentro as trevas em continuidade. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Tem pessoas que olham e ela só vê impossibilidades. Seus olhos são de incredulidade. A sua recepção é uma recepção ruim. Eu não consigo ver. Eu não tenho um coração de esperança, eu não tenho um coração de fé. Dentro
da pessoa está completamente tomada pelas trevas. As trevas tomou conta dos seus pensamentos ruins o tempo inteiro, permeando a sua vida. Os seus sentimentos são de trevas e os seus comportamentos são de trevas. São de trevas. E infelizmente, hoje nós vemos muitas pessoas com esse nível de mentalidade. Hoje nós vemos muitas pessoas que estão completamente aprisionadas dentro de lugares tenebrosos, dentro de lugares de trevas, aonde a pessoa ela está aprisionada nesse lugar e os olhos dela não tem nenhum tipo de luz, não tem nenhum tipo de lâmpada para que ela possa ver, para que ela possa enxergar, para que ela possa perceber. E é interessante porque às vezes alguém de fora tenta mostrar para a pessoa. Alguém de fora tenta dizer assim, fulano, olha, começa a ver coisa boa. Ela fala assim, não, eu tenho que ser real, eu tenho que ser realista, né? Eu tenho que ser realista e eu não posso ficar nesse negócio aí, não. Eu tenho que ser realista e eu tenho que ver os jornais, eu tenho que permanecer nesse lugar, eu tenho que ficar nesse lugar aqui, porque é assim, eu sou desse jeito, né? E quantas pessoas, ao invés de sair desse lugar para construir novas realidades, permanece nesse lugar de trevas. E Deus trouxe aqui nessa manhã para que você possa se posicionar nesse lugar de lâmpada nos seus olhos, para que todo o seu interior seja luz, que você possa se posicionar nesse lugar, para que você possa entender qual tem sido os meus pensamentos, quais têm sido os meus sentimentos, quais têm sido os meus comportamentos, como eu tenho vivido o meu dia a dia. Eu tenho uma lâmpada nos meus olhos, aquilo que eu olho, eu consigo ver possibilidades, ou aquilo que eu olho, eu só consigo ver impossibilidades. Como que estão os meus olhos? Os meus olhos têm sido lâmpada para o meu corpo. Os meus olhos têm sido luz para os meus pensamentos, meus sentimentos, meus comportamentos. Aquilo que eu consigo, aquilo que eu olho, eu consigo ter uma visão assertiva a respeito. Os meus olhos, eles têm sido maus. Que tudo que você olha, você vê maldade. Os meus olhos têm sido maus. Porque se os meus olhos estão sendo maus, eu estou vivendo em trevas. Se eu tenho dado significado mal para a minha vida, eu tenho vivido em trevas. Eu tenho vivido em trevas. Então que nessa manhã você possa ressignificar os seus olhos para que eles sejam uma lâmpada para o seu corpo. Eles sejam uma lâmpada para os seus pensamentos. Eles sejam uma lâmpada para os seus sentimentos. Eles sejam uma lâmpada para os seus comportamentos. Que quando você vê uma situação, uma circunstância, que você possa dar o significado que Deus tem para aquela situação. Quando Jesus estava lá na cruz, provavelmente todo mundo estava dizendo, acabou para ele. É o fim. É o fim, acabou. Só que os olhos de Jesus eram olhos bons. Era lâmpada. Enquanto todo mundo estava achando que acabou para Jesus, ele sabia que ali era só o começo. Ele sabia que ele estava... ninguém matou Jesus. Ele entregou a sua vida. É diferente.
Eu entrego a minha vida. Os olhos de Jesus eram bons. Enquanto todo mundo estava vendo o final das coisas, a derrota, a vergonha, a humilhação, ele estava vendo, derrotando a morte. Ele estava vendo tetelestai, está consumado. Tetelestai, eu estou cumprindo o meu propósito. Tetelestai, eu estou salvando toda a humanidade. Eu estou vencendo a morte. Olhos bons. Consegue enxergar o que ninguém está enxergando. Talvez você esteja em um momento muito desafiador da sua vida. Talvez você esteja em um momento onde o Espírito Santo do Senhor está te treinando para algo novo. Está te treinando. Mas os seus olhos hoje, Deus vai tocar nele, para que você não veja a derrota, a angústia, a aflição, que você não consiga, mas que você possa enxergar o treino de Deus. Que você possa enxergar o cuidado de Deus. Que você possa enxergar o mover sobrenatural de Deus. Que você possa enxergar os de repente de Deus na sua vida. Quando o José, ele estava lá dentro daquela masmorra. Provavelmente, todo mundo diz assim, ó, fim do José, game over pro José. Deu tudo de ruim que tinha que acontecer na vida de José, aconteceu. Só que Deus estava treinando José. E a palavra de Deus diz, Deus era com José. Deus era com José. E é interessante que ele sempre dava o melhor aonde ele estava com o que ele tinha. Ele deu o melhor na casa do rico para administrar riqueza, mas ele deu o melhor lá na masmorra para administrar pobreza, para administrar escassez, falta. Os olhos de José eram bons. Os olhos de José tinha lâmpada nos olhos dele. Tinha lâmpada nos olhos dele. Talvez você está vivendo uma trajetória da sua vida onde você está sendo treinada, onde as suas raízes precisam crescer, se fortalecer, se aprofundar na terra. E esse seja um tempo de muitas dificuldades, mas se os seus olhos forem maus, você vai achar que Deus está matando você. Você vai achar que Deus está enterrando, sujando e sufocando você. Mas se os seus olhos forem bons, você vai entender que Deus está plantando você. Nesse lugar de sufocamento, nesse lugar de angústia, de aflição que você tem vivido nesses dias, é Deus plantando você. E às vezes quando Deus nos planta, às vezes a gente fica sozinho, às vezes a gente fica em meio à escuridão, às vezes a gente fica em meio a sufocamentos, parece que a gente não vai sobreviver. Mas quando os nossos olhos são bons, a gente consegue ver a mão do Senhor cavando, colocando aquela sementinha lá, tapando a semente. Quando os nossos olhos são bons, a gente percebe que a única coisa que Ele está fazendo conosco é nos plantando para que nós possamos crescer e dar fruto, muito fruto, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Existem fases na nossa vida que são fases difíceis e é impossível eu dizer que não vai ter essas fases. Mas eu quero te dizer, continue com os olhos bons. Continue vendo possibilidades onde não tem possibilidades. Continue vendo o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Continue vendo a mão poderosa do Senhor. Se os seus olhos forem bons, eles vão, pela fé, enxergar os anjos do Senhor trabalhando em seu favor. Se os seus olhos forem bons, você vai experimentar pensamentos, sentimentos, comportamentos completamente diferentes do que quando os seus olhos são maus.
Que hoje Deus possa acender a candeia dos teus olhos. Que hoje você possa ressignificar a forma como você está vendo. Deus te trouxe aqui nessa manhã para ressignificar a sua visão. Para que você veja e que você enxergue o zelo, o cuidado, a mão poderosa do Senhor. Para que você possa ver possibilidades aonde ninguém está vendo nada. Que você possa enxergar a partir dessa manhã com a lâmpada dos olhos, que sejam olhos bons e que tenham lâmpadas, iluminação. E que essa iluminação possa iluminar o nosso interior. Enquanto Deus ilumina o nosso interior, Ele possa tirar tudo aquilo que não glorifica o nome dEle. Todo medo, toda injustiça, toda incredulidade. Vai iluminando, Senhor, o nosso coração. Porque os nossos olhos, Pai, nós decidimos hoje ter olhos bons. Nós decidimos, Senhor, ver possibilidades. Nós decidimos ver o Teu agir, o Teu mover, o Teu sobrenatural. Nós decidimos adentrar, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós decidimos, ó Pai, ter a lâmpada nos nossos olhos, para que tudo em nós seja bom, para que nós possamos ver possibilidades diante das impossibilidades. Que nessa manhã Deus ressignifique os seus olhos. Que Deus coloque lâmpada nos seus olhos. Que você possa verdadeiramente viver a primeira parte desse versículo. Os olhos são lâmpada do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Que nós possamos receber dessa luz. E que os nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, tudo na nossa vida seja luz, por onde nós passarmos. Enquanto todo mundo estiver desesperado, nós possamos ver luz, nós possamos ver possibilidades, nós possamos enxergar a despeito de tudo que está permeando a nossa vida. E eu costumo dizer que isso não é negar a realidade. Eu sei a realidade, eu não nego a realidade, mas eu declaro a verdade sobre a minha vida. Eu não vou ficar aprisionada à realidade, porque eu tenho uma verdade que liberta, uma verdade que cura, uma verdade que transforma, uma verdade que prospera, uma verdade que muda completamente a história da minha vida. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser iluminado. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser cheio de luz. Que você saia daqui em nome de Jesus, com os olhos ressignificados e cheios de luz, no nome de Jesus. Eu quero orar nessa manhã pela tua vida, crendo no mover do Senhor. Essa palavra não fui eu que escolhi, foi Deus que escolheu para mim e para você. E eu preciso fazer a percepção, trazer a percepção sobre a minha vida. Até aqui, como que tem sido os meus olhos? Tem sido olhos bons ou olhos ruins? Tem sido olhos de luz ou olhos de trevas? E eu quero, Senhor, receber olhos onde Ele é a lâmpada do meu corpo, aonde os meus olhos sejam bons e eu possa ver bondade em todos os lugares, onde eu possa ver possibilidade em todos os lugares, onde eu possa ver oportunidade em todos os lugares. Quem tem os olhos bons, eles conseguem ver o que ninguém está vendo. Quem tem olhos bons consegue ver o que ninguém está vendo. Às vezes, quem tem olhos maus, a oportunidade está na frente dele, mas ele não consegue enxergar, porque os olhos são maus.
E nessa manhã, que Deus ressignifique a nossa visão. Que nós... Tem pessoas que dizem assim... Ah, não tem mais ninguém que presta nesse mundo, não. Não tem mais igreja que presta. Não tem mais pastor que presta. Não tem mais não sei o que não... Não tem mais nada. Não tem mais nada nesse mundo. Por quê? Porque os olhos são maus. E aí eu não consigo mais ver nada bom nesse mundo. Eu fui tomado pelas trevas. E que Deus nos livre. Presta atenção. Que Deus nos livre de ser tomado pelas trevas. Que o Senhor nos livre de ser tomado pelas trevas. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Para que nós não venhamos ser tomados pelas trevas. Mas que os nossos olhos sejam lâmpada. E que nós possamos ser tomados pela luz. E que nós sejamos luz do mundo. Por onde a gente passar, haja iluminação em meio às trevas. Por onde a gente passar, tem a vida de Deus. Pessoas que estão em trevas, quando você chegar, aquela pessoa vai receber luz do Senhor. Ambientes que estão em trevas, quando você chegar, eu profetizo em nome de Jesus. Quando você chegar, você vai ter uma visão diferente. Quando você chegar no seu trabalho, vai levar luz nesse trabalho. Vai levar luz, vai levar ideias, sabedoria do céu. Lá na escola, lá na faculdade, com as suas amigas, por onde você passar. A luz de Deus vai fluir através da sua vida. Sal da terra, luz do mundo. As pessoas estão aguardando por essa luz que traz vida, que traz iluminação. Que ilumina lugares que estão em densas trevas. Que você possa ser essa pessoa. Seus olhos são luz, todo o seu interior é iluminado. Tem vida. Tem vida, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos. Aparta das nossas vidas, Pai, todo olhar tenebroso, todo olhar de trevas, todo olhar mau. Em nome de Jesus, ressignifica o nosso olhar. Pai, quando nós olharmos para a nossa própria vida, quando nós olharmos para o Senhor, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos negócios, Deus, que os nossos olhos sejam como a lâmpada cheia de iluminação e que o nosso interior, pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, Senhor, sejam comportamentos de luz. Pai, em nome de Jesus, ressignifica o nosso olhar nessa manhã. Arranca de nós toda murmuração, todo medo. Senhor, que essa luz possa iluminar áreas, Senhor, que estavam em escuridão dentro de nós. Senhor, toda inveja, tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, arranca das nossas vidas. E que nessa manhã, Pai, os nossos olhos, eles possam ser como a lâmpada. E que nós possamos ver possibilidades onde não tem possibilidades. Que nós possamos ver, ó Deus, bondade aonde todo mundo está enxergando maldade. Que nós possamos ter os olhos ressignificados pelo Senhor. E que nós possamos viver com a mentalidade de Cristo nas nossas vidas. E não guiado pela mentalidade mundana ou a mentalidade, Senhor, que todo mundo tem. Mas nós queremos viver com a mentalidade da eternidade, com a mentalidade de Cristo trabalhando na nossa vida, na nossa direção. Que os nossos olhos sejam como uma lâmpada e que possa iluminar toda a nossa vida. E não apenas a nossa vida, mas por onde nós passarmos, Pai. A luz do Senhor possa brilhar através das nossas vidas e que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Aqueles que estão passando por lutas ferrenhas nesses últimos dias, que a Tua lâmpada, Senhor, os alcance. Arranque-os das trevas, Senhor, e coloca, Pai, no lugar de luz, no nome de Jesus. Clamamos nessa manhã e apresentamos diante do Teu altar cada vida, cada família, cada casa aqui representada. E declaramos, ó Pai, a ressignificação dos nossos olhos. Que haja luz, Senhor, lâmpada, que os nossos olhos sejam olhos bons,
no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém de novo.